Neste exercício é-nos dado um modelo que relaciona uma ação de controlo com a velocidade angular do motor de um drone. O modelo tem um atraso esse, que é talvez até um pouco grande para o sistema que está a ser modelado. Queremos saber qual é que é o efeito deste atraso no ganho e na fase. Sabemos que a resposta em frequência correspondente se obtém substituindo S por J ômega, isto é, passando a transformada de Laplace para a transformada de Fourier. Esta exponencial negativa, como também sabemos, corresponde ao cosseno menos 0,35 ômega, que é a parte real, mais o seno menos 0,35 ômega, que é a parte imaginária. O ganho correspondente é o valor absoluto desta exponencial e bem vemos que isso é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados do cosseno e do seno das partes real e imaginária, que sabemos ser sempre igual a 1. Ou seja, em decibéis, a 0 decibéis. Não temos, portanto, qualquer alteração no ganho. O mesmo não sucede com a fase. Aí sim há uma alteração e é bastante grande. Teremos o arco cuja tangente é a parte imaginária sobre a parte real. Ora, como sabemos, o seno a dividir pelo cosseno dá-nos a tangente. O arco tangente da tangente é, obviamente, o próprio argumento, menos 0,35 ômega. Temos, portanto, uma fase negativa que varia linearmente com a frequência. Se representarmos isto no plano complexo, como o módulo é sempre 1, estamos sobre o círculo de raio unitário. E visto que a fase diminui com a frequência, e para o ômega igual a 0 a fase é 0, o que acontece é que à medida que a frequência aumenta, a fase vai rodando no sentido dos ponteiros do relógio. É arbitrariamente grande, com sinal menos, arbitrariamente negativa. Se representarmos isto no diagrama de Bode, temos um ganho constante e sempre igual aos 0 decibéis. Quanto à fase, sabemos que ela varia linearmente com a frequência. E sabemos que a escala que temos aqui no eixo do x para a frequência é logarítmica. Portanto, no diagrama de Bode, esta variação linear corresponde a uma exponencial. É-nos depois pedido que mostremos que é possível aproximar este modelo com um atraso por uma função de transferência com 2 polos e 1 zero, graças a uma aproximação de Padé. Visto que aqui temos um polo e não temos zeros, e passamos a ter mais um polo e mais um zero, o polo e o zero adicionais vêm da aproximação de Padé, que é, portanto, uma aproximação de Padé com um polo e um zero. Existem aproximações de Padé com outros números de polos e zeros, mas aquela que nós queremos neste caso é efetuando os cálculos, chegamos à função de transferência que é dada no enunciado. Temos agora de utilizar esta aproximação para determinar os valores que um controlador proporcional K pode tomar para conseguir a estabilidade do anel fechado. Qual anel fechado? O anel fechado que estamos a falar é um que tem, portanto, um controlador proporcional e depois esta função de transferência aproximada, sendo a saída a velocidade angular do motor. Aqui temos a referência para a velocidade
angular do motor do drone, aqui o erro e aqui a ação de controle. A função de transferência do anel fechado é construamos agora a tabela de Rotor-Vitt. Este elemento aqui é igual a este vezes este, menos coisa nenhuma, a dividir por este. Ficamos, claro, com 5,714 vezes 1 mais k, e precisamos que todos estes elementos sejam positivos. Daqui tiramos que 1 mais k tem de ser maior do que 0 e, portanto, k maior do que menos 1. E daqui tiramos que k tem de ser menor do que 1,229. Ou seja, k tem de pertencer ao intervalo Como estamos a utilizar uma aproximação de Padé, este intervalo estará a ser estimado como maior ou mais pequeno do que na realidade. Para isso, basta pensarmos no que a aproximação de Padé consegue ao aproximar este comportamento. Uma aproximação de Padé tem sempre um número finito de zeros e polos. Consideremos esta, que tem um polo e um zero de fase não mínima. Ambos fazem descer a fase. Como são dois, a fase desce para menos 180 graus. Ou seja, fica num valor finito. Não chega a menos infinito. Com mais polos e mais zeros de fase não mínima, eu consigo que a fase desça mais do que menos 180 graus. Mas o valor que desce é sempre finito. Uma aproximação de Padé não consegue nunca mostrar quão mau é o efeito do atraso na fase. Por esse motivo, estamos numa situação mais favorável e o intervalo de valores de k a que chegamos é certamente mais largo do que o intervalo de valores de k que na realidade vai conseguir estabilizar o sistema e que será mais estreito do que este. Um valor de 1,22, já muito perto deste, de certeza que já não vai conseguir estabilizar este anel fechado. Finalmente pergunta-se-nos porque é que um zero de fase não mínima torna um sistema mais difícil de controlar. Um zero de fase não mínima como este, que aparece na aproximação de Padé para aproximar o efeito do atraso. Podemos explicá-lo de duas maneiras diferentes. A primeira é que um zero de fase não mínima faz com que o ganho suba e com que a fase desça. Ao descer a fase, eu posso estar a piorar a margem de fase. Ao subir o ganho, eu posso estar a piorar a margem de ganho. A outra maneira de ver isto recorre ao diagrama do lugar geométrico das raízes. Sabemos que os ramos do LGR para K, este ganho do anel fechado positivo, terminam nos zeros. Ou então, se não houver zeros que chegam, terminam no infinito. Para K negativo, começam nos zeros. Se não houver zeros que chegam, começam no infinito. Em qualquer caso, eu hei de ter, para valores suficientemente grandes do ganho, um ramo a terminar aqui, no semiplano complexo direito. Ramo esse que, portanto, será instável para valores muito grandes em módulo do ganho do anel aberto. Vejamos o que acontece, por exemplo, quando temos 3 polos estáveis e um zero de fase não mínima. Este polo é atraído para aqui e, para valores suficientemente grandes de K positivo, torna-se instável. Se tivermos 2 polos apenas, então estes 2 ramos
dirigem-se para aqui, depois um vai para a esquerda, assim, e o outro vem para a direita. Podemos multiplicar o número de exemplos. Havemos sempre de ter, para valores suficientemente grandes do ganho, instabilidade do anel fechado.